bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 8ª temporada. Hoje o nosso encontro é com Marlon Bento, jornalista por formação, apaixonado pela área da restauração e um profundo conhecedor do universo dos vinhos. Atualmente vive em Braga, é sommelier e gerente do restaurante Oboé by Lumarinho, onde atua na curadoria vínica, seleção dos vinhos, gestão da adega e também na condução estratégica do restaurante e dos seus eventos. Seja muito bem-vinda, Bento, carinhosamente chamando. Exatamente, Bento em Portugal, né? Porque é Marlon Bento, mas aqui pegou o Bento, enfim, todo mundo chama, todo mundo conhece. Pois é, pra mim era só Bento. É só Bento. É Marlon dos Santos Bento. Minha mãe era fã do Marlon Brando, tem até essa história. Pronto. Né? O sex symbol dos anos 80, enfim. E aí virou Bento, aqui é um nome mais português, as pessoas assimilavam melhor, então aqui pegou o Bento. Então aqui é Bento. É Bento. Pronto, é Bento. então carinhosamente Bento. Bento, exato. Bom, Bento, a gente começa sempre tentando entender um pouco da história do nosso convidado. Sim. É uma alegria recebê-lo aqui, Obrigado. né, no Chá e Prosa. O que te trouxe aqui para Braga? O que te fez sair lá do Brasil, vir para cá e recomeçar? Nunca foi um sonho sair do Brasil. Eu sou um apaixonado pelo nosso país, pelo nosso estado, Minas Gerais. É mineiro, né? Mineiro, Mineiro do interior ainda, que é mais bairrista ainda. Pronto. Mas nunca foi um sonho, mas surgiu uma oportunidade de vir estudar. Eu estava num momento da minha carreira como jornalista, onde eu queria alçar voos mais altos, então vim fazer meu mestrado aqui. Os vinhos correm... No jornalismo? No jornalismo. Hoje eu faço mestrado em comunicação audiovisual e multimídia na Universidade do Minho. Uhum. E o vinho sempre foi uma paixão, sempre foi um amor, então corria por fora, mas nunca foi uma profissão. Então nunca trabalhei com vinho no Brasil, mas sempre estudei, fiz vários cursos, enfim, sempre gostava de receber amigos em casa para tomar uma bela garrafa de vinho. Então sempre foi ali um hobby que, chegando aqui, eu tive esse contato com a restauração, como todo bom imigrante, eu estava disposto a começar do zero, né? Uhum. Então comecei na restauração também, já pensando em desenvolver mais a área do vinho como profissão. Não vou dizer que foi algo ao acaso, mas vindo para Portugal, um país tão rico na gastronomia e na área vínica, por que não? Então comecei a trabalhar, né, no Oboé, por incrível que pareça, eu estou lá, a minha história do Oboé ela se confunde, porque eu estou lá desde sempre. E fui me apaixonando e vendo ali uma oportunidade. Nesse caso, eu pensei... Mas não foi esse o motivo que te trouxe para cá? Não foi. Foi o vir para estudar, para fazer o mestrado foi para estudar. Comunicação. Exatamente. Na verdade, a restauração aqui acabou acontecendo. Que é o que acontece muito com a gente aqui, né? Eu falo que não adianta muito a gente planejar, não. Na hora que chega aqui, as coisas, né, acabam tomando... outra direção. Exatamente. Mas me fala uma coisa, Beto. Então você veio para estudar dentro da sua área de jornalismo. Exato. O vinho, então, já era uma paixão no Brasil. Já era. Mas você não tinha esse contato direto. Não, então, tinha fazendo cursos, né? Eu fazia vários cursos. Então você gostava a esse ponto? A esse ponto, fazer curso. Olha! Então, lá no Brasil já fazia curso? Lá no Brasil. Eu fui para congresso já vínico no Brasil. Às vezes nem ia para congresso de comunicação, mas ia para congresso para conhecer um pouco mais. Sempre adorei vinho. E a minha mãe também era uma adoradora de vinho, tomava vinho, enquanto todo mundo, os irmãos tomavam cerveja, ela apreciava uma bela garrafa de vinho, a história do vinho, a cultura por trás do vinho. Então eu tive essa introdução pela minha mãe, então já era ali uma questão. E quando eu vim para cá, para fazer o mestrado, pensei, por que não talvez desenvolver isso em Portugal, porque é um país o vinho, que vive aqui respira vinho, né? Exatamente. Né? Foi uma questão estratégica também, porque eu acho que poderia ser mais fácil me realocar no mercado de trabalho mais pro lado do vinho, né? Então as coisas se deram assim. E aí entrei no Oboé e tive a Lumarinho me deu essa oportunidade de abriu essas portas, né? Mais nessa área, sabe? Sim. Então me tornei sommelier. Eu digo que eu sou sommelier por coração e por razão, mas sou gerente por não vou dizer por acaso, que menospreza isso, mas gerente porque eu conheço bastante a casa naquele momento e estava lá há muito tempo, tem propriedade e fui desenvolvendo isso. Mas o amor pelos vinhos, por servir vinhos às pessoas e
em poder trazer aquele momento, deixar aquele momento a 2, a 4, a uma família que se reúne em volta da mesa, amigos que saem para jantar. Deixar isso muito mais especial através do vinho é o que me guia, é o que me faz... Pois é, e geralmente muitas pessoas veem o vinho como uma oportunidade de trabalho, ou então a questão do consumo. O vinho está ali, é o que eu gosto e consumo. Para você, a gente percebe na sua fala que tem uma coisa mais profunda, né? Tem uma questão mais cultural, mais humana. Como é que você traduz isso? O vinho, a gente não bebe o que está na garrafa. Aí já começa diferente aí, gente. A diferença... Emocionado, né? Mas realmente, assim, eu ando bastante por Portugal, visito vinícolas e sempre tem uma história de família. Os meus pais faziam vinho tem assim. história, né? Nossa, é lindo. E tem a ver com a terra, o amor à terra, o respeito à terra. Então, o vinho começa aí, começa nessa produção das uvas, né? Em semear as uvas, em colher, a hora de colher, como colher, com quem colher, porque as vindimas são feitas em família e ao final da colheita sentam-se à mesa para brindar, tomar o vinho que colheram no ano anterior, né? Festejando a colheita de agora. É lindo isso. É lindo como o português consegue, ele coloca no vinho aquela emoção, paixão. Então, quando a gente leva isso para o restaurante, a gente tenta trazer também essa história junto com o vinho. Então, à mesa, a gente conta a história do vinho, do porquê aquele vinho existe, de onde ele vem, quais foram as mãos que colheram aquelas uvas, porque isso tem a ver com cultura e passa pra gente, né? O vinho, aí já é uma questão muito emocionada mesmo, mas eu acredito muito nisso. Acho que o vinho, ele fala com a gente. Então, que fantástico. E cada vinho, eu acho que tem um momento específico para ser tomado, né? Espumantes para comemorar uma grande conquista, um pedido de namoro no inverno, um belo de um vinho tinto encorpado. É romântico, né? É romântico, é lindo. Pior que é. Eu gosto mesmo, assim, acho que as pessoas... em Portugal já entendeu isso, a cultura vínica aqui é maravilhosa, o Brasil ainda está... Pois e isso, você fez o curso lá no Brasil é mais voltado ao vinho brasileiro mesmo? Ou esses cursos que você chegou a fazer lá? Então, eu fiz vários cursos, sabe? Eu assinava alguns clubes de vinhos também, que chegam sempre uma informação em casa, esses clubes mais famosos. Mas eu acho que o grande ponto, a virada, foi quando eu fiz o W7 de Londres, que é o maior curso de vinhos do mundo. É a maior instituição vínica do mundo, de educação vínica, né? O W7 também foi pensado, não vou dizer que não foi, mas vindo para cá eu pensei, eu vou investir um pouco mais num curso mais sério que me possa me acreditar como sommelier internacional. Claro, então, claro. E era pandemia, a W7 de Londres estava instalando escolas no mundo inteiro porque antes as pessoas iam para Londres, né? Então estava dando essa abertura. A pandemia acelerou a educação à distância, né? Muito. Foi um período péssimo, mas foi um período que a gente cresceu em algumas questões. Então, eu fiz o W7 e me consagrei, enfim, sommelier internacional e já vim para cá com essa certificação. Com isso, eu entrei no Oboé, enfim, e pude desenvolver isso lá dentro, mas desde o Brasil. Pois e Portugal é uma referência, né, mundial em relação ao vinho. O que te chamou mais atenção na cultura portuguesa, aqui no que diz respeito à cultura vínica portuguesa? Eu acho que nós estamos também num país muito rural, né? É muito parecido com o nosso estado, né? Minas Gerais, café, com né? certeza. É muito café. E o nosso estado realmente são de famílias muito simples, né? O interior do Brasil. Eu até digo que Minas Gerais é o Alentejo de Portugal. São regiões que se parecem. Mas Portugal é todo assim, sabe? Esse valor à terra, valor à uva, enfim, no caso da uva por ser o vinho, né? Mas o valor à agricultura, sabe? De achar mesmo que aquilo não é só uma questão de trabalho, aquilo é uma questão de vida, sabe? As pessoas dão muito valor àquilo que elas fazem. A gente percebe que o que faz com amor, né? A forma como o produtor defende o seu vinho é lindo, sabe? Eu estive agora, eu queria até mandar um abraço para um querido assim, amigo, que é o Simão, que está hoje encabeçando um projeto muito interessante aqui em Braga, tá? A 3 quilômetros do centro. E o Simão, enfim, é os Velonte, né? E é um rótulo que está, enfim, tem uma grande expansão, está tendo uma grande expansão, um vinho muito bem feito. E o senhor Adolfo é um senhor mais velho, um senhor muito risonho e muito querido, que faz um vinho incrível,
que está numa quinta com mais de 400 anos de história e a forma como ele defende esse vinho, sabe? E fala, olha, eu sei do que eu faço. Isso é muito sensacional. E aí ele faz um vinho sem muito agrotóxico, sem conservante, um vinho mais natural, como era feito muito antigamente. É um exemplo da forma como o português, não como o senhor Adolfo tem 1 milhão. Sabe? Em Portugal inteiro, que realmente dão valor àquele produto, sabe? Não o vinho em Portugal não é só um trabalho, uma forma de subsistência. O vinho aqui é alma, cultura, família e muito amor. Exatamente. Como é que foi, ô Bento? É um mercado muito competitivo, né? Aqui, tudo aqui gira em torno do vinho. Como é que foi para um imigrante como você conseguir entrar exatamente numa área que era sua paixão já lá no Brasil, sendo Portugal referência, e você hoje consegue trabalhar dentro dessa área? Como é que foi isso? Não vou negar que existe uma relutância, né? E tudo bem, porque eu acho que nós, se for um português falar de feijoada ou de carnaval, também a gente vai falar, opa, peraí. Você pode falar, mas até aqui. Até certo ponto. Então, existe uma relutância, mas eu acho que a gente perpassa por ela a partir do momento que você consegue demonstrar que você realmente estudou para aquilo, está preparado para aquilo. Eu acho que falar de alguma coisa sem estar preparado, ou sem ter razão, ou sem ter conhecimento profundo sobre aquilo, é cair num discurso vazio que realmente as pessoas não vão te dar ouvidos. Claro. Foi algo construído. Eu construí a partir do momento em que eu consigo debater com pessoas hoje que trabalham com vinho de igual para igual, porque realmente eu gosto disso e estudo isso. Eu acho que essa relutância, ela acontece em qualquer cultura. Tudo que é novo entrando aqui, né, pessoas novas entrando numa cultura já existente, vai existir essa coisa mais rígida em relação ao novo. Mas a gente vem com cuidado, com calma, com carinho, mostrando que estamos vindo para acrescentar, não para tirar nada de ninguém, e aí as portas se abrem. Vai conquistando aos poucos, né? Isso aí sem forçar nada. Isso em todas as áreas. É igual eu falei, você foi audacioso, né? Porque você foi na área que é a área onde o português domina muito. E é muito engraçado, porque assim, a minha mãe bebia vinho em casa, né? Eu sempre via aquilo, essa figura materna bebendo vinho, e ela sempre foi a minha referência. E de um país que as reuniões são brindadas com cerveja, né? Então o Brasil é cerveja, enfim, a cultura cervejeira é muito forte, né? E os meus tios e primos são da cerveja, eu via minha mãe com o vinho dela. Isso foi criando alguma coisa interessante em mim, e aí ali pelos 14, 15 anos eu comecei a entender um pouco, até um pouco errado 14 anos bebendo vinho, né, gente? Mas enfim. Mas foi, aconteceu. Não faça isso. Não façam isso, não façam a minha cama, não façam isso. Mas aconteceu e eu fui experimentando uma coisa aqui, outra ali, gostando de algumas coisas, né? A gente não tem tanto acesso ao vinho no Brasil porque é um produto caro. É caro. Né? Então, queria até deixar isso salientar isso. Eu tenho muito orgulho do vinho que o Brasil faz, que é um vinho mais doce, mas é o vinho de entrada para que as pessoas possam entender vinhos mais interessantes depois. O melhor vinho não é o vinho mais caro, não é o vinho que vem da Europa por ser europeu, não é o vinho argentino. O vinho brasileiro, doce, de uva de mesa, muitas vezes, é um vinho muito bom. E é o vinho que a maior população do Brasil pode comprar, né? Então, eu vejo existe essa cultura de ficar falando mal um pouco do pérgola, por exemplo, que está na mesa de todos os brasileiros nos natais. É vinho. O melhor vinho é o vinho que te apetece bem. O melhor vinho é aquele que sabe bem. Então, a cultura vínica também tem um distanciamento do grande público, sabe? Eu sinto que isso também é uma das grandes causas do Brasil não estar mais aprofundado nisso. Existe quem entende de vinho tem que ter muito dinheiro ou tem que ter possibilidade de tomar grandes vinhos. É separado mesmo. É muito elitista. É muito elitista, exatamente. E uma das coisas que eu brigo para... Aqui a gente já vê... aqui já não existe isso porque os vinhos têm um preço muito mais acessível, né? E a cultura vínica é muito maior. Mas eu vou sempre bater nessa tecla da gente tirar os rótulos dos vinhos e beber o que está dentro da garrafa e as suas histórias. Então, o vinho é para todo mundo. Ele tem que ser para todo mundo. E você pode não ter a grande taça em casa para tomar tal vinho e nem ter o grande vinho, mas se você gosta da bebida e se aquela bebida te proporciona momentos
bons com seus amigos e familiares, é isso que cumpriu o importa. papel, né? Cumpriu o papel. Exatamente. O vinho é descomplicado, a gente complica Exato. demais, entendeu? Agora, Bento, você aqui participa, vai muito às quintas, né? Sim. Participa das vindimas e tudo. Tem alguma região, alguma experiência que você tenha vivido que tenha te marcado para você contar pra gente? Tem duas, mas Duas? eu vou contar uma do meu amigo João. Foi uma das primeiras quintas que eu visitei quando eu cheguei. Quinta do Espigueiro Grande. Faz um vinho verde incrível. Ele usa só loureiro, que é uma caça, é uma uva muito interessante, muito famosa aqui na região. E o João se tornou um grande amigo meu, mas nesse momento não era. Então eu vou contar essa experiência porque não é porque é meu amigo, mas o meu amigo faz um belo de um vinho. Tem no Oboé, já vou fazer aqui o merchandise. E o João, um menino de 26 anos, entendeu? Que estudou para isso. E o menino, assim, ele pensa um vinho de uma forma muito técnica, mas com muito carinho. E faz um projeto incrível, sabe? De um vinho que é bem feito, um vinho que é longe do que a gente entende sobre vinho verde, que geralmente pensa em vinho verde, pensa em vinho mais frisante, muito frutado, enfim. Ele faz o vinho que ele gosta de beber. E o vinho que ele gosta de beber, que é muito bem feito, é um vinho que tomou o paladar de muita gente. Então quem prova o vinho do João realmente tem uma experiência, olha, é diferente, é fora da casinha e é um vinho incrível, sabe? Feito para um menino muito novo, né? Olha, deve ser da família, né? Então, até que não. Olha só, é se eu não dele me engano, mesmo. é dele mesmo, sabe? Olha. Os pais não trabalham com isso, Que mas tinha uma fantástico. quinta da família que estava lá meio que parada e ele falou, olha, quer saber, eu vou usar isso aqui para fazer. É porque vinho. gosta mesmo. Gosta mesmo. Então, João, um grande abraço, muito seu fã e obrigado por ter me proporcionado também uma outra experiência de se tomar vinho verde. Conhecer, né? É um outro universo. Você fala muito sobre tomar vinho, tornar, né, o vinho acessível às pessoas. Sim. Como quebrar a ideia de que o vinho é algo distante e elitizado? Muito interessante. Eu acho que a primeira questão em comparação ao Brasil, tem uma questão muito técnica que a gente não tem como lutar contra, que as taxas e impostos, né? O vinho chega muito caro lá. É muito caro. Então, isso é uma questão que a gente, enfim, nós somos reféns disso, né? É mais interessante, então, procurar outras opções. O vinho europeu chega caro lá, mas o vinho brasileiro já não é tão caro. O vinho argentino, chileno também não é tão caro. Então, mesmo assim, quando a gente fala não é tão caro, é caro. É caro. O português chegar lá enlouquece. Enlouquece, exatamente. É absurdo. O que custa 3 euros aqui vai custar 15 euros lá, né? Com as taxas. Mas eu acho que a forma da gente quebrar esse paradigma é as pessoas que trabalham com vinho. Eu acho que o erro está mais na gente, nos sommeliers, nos grandes winemakers, sabe? Da gente tornar a linguagem mais acessível. Se a pessoa quiser tomar um vinho despretensiosamente, não tem a taça ideal, pô, tome o vinho, sabe? Se permita tomar um vinho num copo mesmo, talvez, num copo tradicional. Eu acho que esses rituais do vinho são maravilhosos. Eu uso e faço, adoro. E é gostoso, É uma delícia. Gente, chegou o inverno, uma lareira aqui, uma taça de vinho, combina. Combina, exatamente. Combina. Abrir o vinho de rolha, sabe? O ritual é muito legal. Provar o vinho, depois pedir para colocar um pouco mais. Maravilhoso. Mas vamos descomplicar o vinho. O vinho é para ser descomplicado, para ser em momentos de lazer. Então, as pessoas que não têm o amor por esse ritual e não tem conhecimento pela linguagem, a gente tem que deixar isso mais próximo do povo, né? Então, eu sigo alguns canais no YouTube, no Instagram, que tem essa proposta de levar o vinho de uma forma descomplicada, sabe? E tornar o vinho cada vez mais acessível dentro dessa ideia de que todo mundo pode tomar vinho independente do bolso, independente do conhecimento que tem. Eu acho que isso eu acho que é a forma da gente aproximar mais o vinho das pessoas. Perfeito. Agora, Bento, além de sommelier, você atua na gestão do restaurante. Como é que foi essa transição? Porque isso também não tem nada a ver com jornalismo. Nada a ver também. Né? Entrou gestão aí no meio. Como é que foi isso? Como é que você lida com isso? E como é que isso, o significado disso para você hoje, atualmente? O Oboé, hoje é uma casa de eventos, um restaurante, ele é um lugar de encontros, sabe? E eu entrei no Oboé há 4 anos, né? Entrei como empregado de mesa, com muito orgulho.
Enfim, fui alçando voos mais altos lá dentro. Foram vendo a minha disponibilidade, a minha forma de trabalhar, eu fui crescendo lá dentro. Comecei a trabalhar só com vinho lá dentro, e aí, enfim, fui me tornando gerente. Hoje, para mim, é uma missão, sabe? É uma missão. Porque a gente vê, quem vai lá vê que você ama tudo que você está fazendo ali. Por isso que eu estou perguntando, qual que é o segredo, qual que é a fórmula? Eu gosto de estar na sala. Eu acho que eu fui construindo esse amor, sabe? No início, óbvio, imigrantes foi uma questão de subsistência, mas hoje é muito bom ver as pessoas felizes, sabe? Eu encontrei um amor muito grande por festejar com as pessoas, né? Então, aniversários, casamentos, é muito bom você preparar tudo aquilo, Tá sabe? sempre com pessoas felizes, sempre, né? Isso sabe? é muito bom. Ninguém festeja estando triste. E quando se está triste, a festa faz a pessoa mudar de humor. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? De estar lidando com momentos muito especiais das pessoas, né? Então, tudo tem que ser perfeito, tem que ser minuciosamente pensado. O cronograma, enfim, os detalhes que a pessoa pensou. A forma de surpreender, porque nós não só entregamos o que a pessoa pede, a gente entrega um pouco a mais, né? O excepcional. Então, eu acho que existe um carinho muito grande em receber pessoas, em ter as pessoas por perto, tem que gostar de gente, tem que gostar de gente, e de pessoas, e de rir, e de conversar. Com certeza, né? com certeza. E foi se tornando algo muito importante para mim, assim, algo muito identitário. Eu nunca imaginei trabalhar sendo gerente de um restaurante em Portugal. Pois Mas aconteceu. Você está aqui tem quanto tempo? Há 4 anos. 4 anos. Bento, o que você diria hoje para o Bento que chegou há 4 anos atrás? Porque sua vida virou. Virou. Eu acho, não tenha medo das mudanças mesmo, sabe? O medo acontece e muitas vezes por medo a gente evita algumas coisas. Eu acho que eu falaria para ele, olha, eu sei que tá uma loucura, mas vai com medo mesmo, tá tudo certo. Você consegue, vai dar conta. Eu acho isso que passa. Eu acho que é isso, só me deixaria mais calmo, sabe? Porque não é fácil, Alexandra, imigrar não é fácil. É tudo um processo um grande desafio, prático, no sentido de documentação As questões burocráticas e tudo, com certeza. Exato. A linguagem também, de se colocar num país novo, por mais que Braga em si, mais ainda, temos muitos brasileiros, então a gente meio que se sente abraçado, né, aqui. Mas ainda assim, lidar com uma nova forma de ser, né? Mas não é fácil, mas eu acho que o medo existe, mas vai com medo, foca no trabalho, venha para trabalhar, venha para ajudar o país de alguma forma, venha com boas intenções, eu acho que isso é muito importante também. E não venha com sonhos infundados, né? Sabemos que não é fácil, é um país promissor, né? Mas não é um país que vai mudar a sua vida completamente, não é um país que vai te dar tudo de mão beijada. Isso que é importante, né? Estudar e compreender a cultura, os costumes, os hábitos do país que se escolhe migrar, porque vai passar por várias transformações. Com certeza. Né? E assim, acho que as pessoas estão cada vez mais vindo de uma forma ideal, sabe? Entendendo isso, entendendo que é uma cultura que tem que ser estudada, que tem que se preparar financeiramente, emocionalmente. Mas para o Bento lá de trás, eu diria que era Marlon, né? Porque no Brasil é Marlon, os meus amigos Você nem era Bento, nem era Bento. E aí eu cheguei aqui já começa por aí. Eu falava Marlon, pessoal, Marlon, Marilon e Maicon. Falei, não, é Bento. É Bento. Bento. Bento, como São Bento, tá? Isso. É Bento. E aí o Bento pegou. Mas eu acho que é isso. Calma, não tenha medo das mudanças e se permita elas. Você já até deixou uma mensagem aí, mas infelizmente nosso tempo aqui está chegando ao final. E para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo hoje. Olha, eu acho que eu vou deixar 2. Eu vou deixar primeiro uma para o Brasil, para quem está lá, para os meus amigos, familiares, que vão ver isso e que torcem por mim. Mais uma vez, muito obrigado. Olha que emblemático aqui do lado da Alexandra Gomide, que eu sou um fã, uma mulher muito respeitada e que luta pelos brasileiros aqui. Então, ser convidado para estar aqui é um sinal de que as coisas deram certo de alguma forma.
Mas muito obrigado por terem, nesse tempo todo, a gente não imigra sem ter esse contato, sem ter uma base forte da onde a gente veio, sabendo para onde a gente pode voltar se nada der muito certo. Então a mensagem é muito obrigado por todos esses 4 anos que eu estou aqui, vocês estão aí, familiares, amigos. E agora uma mensagem para todo mundo, geral. Não desista dos seus sonhos e se permita mudar de sonhos no meio do caminho. Se permita entender que às vezes os caminhos tornam outras perspectivas e está tudo bem. E coragem e siga naquilo que te faz mais feliz. Lindo, muito obrigada, Bento. Obrigado, Alexandre. Que Foi um delícia prazer estar aqui, recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu, com certeza. Este é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, um programa de entrevistas quinzenal aos sábados, que é exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube da TV Olhar. Até o próximo programa.